Glória a Deus. Você pode fazer isso também lá na sua casa. Adorar a Deus. É bom a gente saber que a gente pode adorar, né? Você pode derramar o seu coração na presença de Deus, dizer para Ele que você o ama, dizer para Ele que você ama estar na presença dEle, ama adorar Ele, ama ler a palavra, ama buscar a Deus. Mas e se eu não estiver sentindo essa alegria? Nós não adoramos a Deus com a nossa carne, nós adoramos a Deus com o nosso espírito. E não importa o que você sinta, o importante é o seu posicionamento no seu espírito. E quando você diz com a sua boca que você ama a Deus, isso existe um poder e tem um poder nisso. Mesmo naqueles dias que você está exausto emocionalmente, exausto fisicamente, exausto com tantas as coisas que talvez aconteceu durante o dia, mesmo assim você pode separar uma hora, um tempo do seu dia para dizer para Deus: Deus, eu te amo, eu te amo, eu te adoro, eu estou aqui para dizer ao Senhor que eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Tu és a minha fonte de força, Tu és a minha fonte de paz, Tu és a minha fonte de saúde, Tu és o meu sarador, Tu és aquele que me sara. Amém? Existe um poder quando você faz isso. Hoje, como vocês sabem, nós vamos ceiar, nós vamos lembrar novamente o que Cristo fez por cada um de nós. É bom a gente lembrar o que Cristo fez por nós, porque quando nós lembramos o que Cristo fez por nós, pelo menos quando eu lembro o que Cristo fez por mim, me dá muita alegria. A palavra de Deus diz assim: quem é que foi que deu alguma coisa a Ele primeiro, para que possa ser retribuído? Às vezes nós vivemos em um mundo onde as coisas são tudo quanto você vai fazer, a maioria das coisas que você vai fazer é comercializado, é vendido, é trocado. Mas o amor de Deus para comigo, para com você, nós não precisamos pagar por nada para receber dele esse amor. Você não precisa trocar ou dar qualquer coisa para que você possa receber dele alguma coisa em troca. Por isso que a palavra de Deus fala que ele nos deu primeiro. Agora nós retribuímos a ele uma vida de santidade, uma vida onde nós escolhemos seguir a ele, dar os passos em direção à santidade todos os dias das nossas vidas. E isso para mim não é pesado. A palavra de Deus diz que os mandamentos de Deus para as nossas vidas, eles não são penosos. Quando você quer se esforçar para agradar a Deus, os pastores dessa conferência que nós tivemos agora, eles compartilharam isso, que quando você quer se esforçar para agradar a Deus, na verdade nós estamos usando aquele esforço como uma maquiagem, mas o que Deus quer é que nós venhamos ser transformados ao ponto de você não se esforçar mais. E como eu faço isso? Essa semana eu passei um tempo falando e pensando assim, que muitas coisas que eu gostaria de não fazer mais,
Essas coisas, elas não foram trocadas ou saíram de dentro de mim porque apenas eu não queria mais aquelas coisas dentro de mim. Essas coisas não saíram de dentro de mim porque alguém apontou o dedo e mostrou para mim: olha, você tem isso, você não pode fazer isso. Mas eu aprendi o caminho da oração, e esse caminho da oração é que vai nos levar, me levou e está me levando mais e mais para esse caminho de transformação. Então existem falhas que cada um de nós, mesmo quando nós aceitamos Jesus, nós não queremos mais aquelas falhas, nós não queremos errar, nós não queremos continuar daquele mesmo jeito. Mas como eu faço para me livrar daquelas coisas? Aí entra o Espírito Santo. Quando você passa tempo com este grande mestre, o Espírito Santo, o meu mestre, o seu mestre, é por isso que a palavra de Deus diz que ele veio para nos ajudar, para nos guiar a todo o caminho da verdade. O Espírito Santo não veio aqui só apenas para morar dentro de você e não te ajudar nessa jornada que todos nós temos aqui. Quantas pessoas, elas já receberam uma nova natureza, tem o Espírito Santo morando dentro delas, mas elas não deixam com que o Espírito Santo ajude elas. E quando nós fazemos isso? Quando é que eu não deixo o Espírito Santo me ajudar? Quando eu não permito que ele me ajude. E como eu posso permitir que ele possa me ajudar? Quando você entrega a sua vida, passando tempo orando em outras línguas, adorando a Deus, lendo a palavra, confessando a palavra, isso vai trazendo as mudanças que você precisa e que eu preciso. Então eu aprendi até mesmo não mais ficar falando para as pessoas o que elas precisam fazer. Ah, você não pode ser assim. Ah, você tem que andar em amor. Ah, você tem que andar em perdão. Você não consegue perdoar. E aí? A pessoa tem dificuldade para perdoar, o que você vai fazer? Você acha que pelo fato de você falar para ela que ela tem dificuldade de perdoar, você acha que no dia seguinte ela vai amanhecer uma outra pessoa? Não vai. Só o Espírito Santo para fazer isso dentro de cada um de nós. Ah, você é uma pessoa ranzinza, qualquer coisa você faz confusão. Quantas coisas, mesmo depois que nós aceitamos Jesus, nós precisamos nos desvencilhar daquelas coisas. E como eu vou fazer para que eu possa me desvencilhar delas? Deixando o Espírito Santo operar na minha vida. Sabe aquele tempo que você separa para orar em 1 hora, todos os outros dias, ou todos os dias da sua vida? Você está deixando com que o Espírito Santo lide com aquela raiz daquelas coisas. Raiz de amargura, raiz de falta de perdão, raiz de contendas, raiz de ciúmes, raiz de tantas outras coisas. Imagina um pé de manga. Você está vendo aquele pé de manga lá e você fala: poxa vida, olha o tanto de manga, e cada uma daquelas mangas é o resultado de uma falha ou de um problema que você tem. Aí você olha para aqueles pés de manga e fala assim: olha, eu vou tirar todas essas mangas e aí pronto, vai acabar meu problema. E é isso que muitas pessoas fazem mesmo com cristãos. Elas passam muita parte da vida delas lidando com fruto do problema lá. E aí elas tiram aquelas mangas todas, mas aí quando chega no mês de novembro, outubro, as flores começam a aparecer de novo e olha surgindo outras mangas. Outros problemas, os mesmos problemas. A maioria dos crentes, eles passam a vida delas assim, fugindo dos problemas delas,
correndo os problemas delas, driblando os problemas delas, mas sem encontrar uma verdadeira resposta. Eu não posso viver como cristão continuando fingindo para vocês, ou para Deus, ou para mim. Eu não vou conseguir. Fingir ser uma pessoa que ama, fingir ser uma pessoa que sou dedicada nas coisas de Deus, fingir que eu sou uma pessoa amorosa, fingir que eu sou uma pessoa que não tenho ciúmes, fingir que eu não tenho dificuldades para perdoar. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir enganar Deus. Então é por isso que é melhor eu trilhar o caminho, que é um caminho talvez que é mais difícil. Não é fácil. É o caminho da transformação. É o caminho onde você entra por aquele caminho e você vai entregando parte da sua vida para Deus. É o caminho onde você decide orar em outras línguas, porque você sabe que quando você está orando em outras línguas, você está sendo edificado. Você não está perdendo tempo quando você está orando em outras línguas, mas você está sendo transformado quando você está orando em outras línguas. É por isso que a palavra de Deus diz que quem ora em outras línguas não fala com homens, mas fala com Deus. Quem ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. A palavra edifica quer dizer constrói. É o que está acontecendo quando você está orando em outras línguas. Você está trazendo para fora o novo homem, fazendo com que aquela semente de Cristo que está dentro de você floresça mais e mais dentro de você. O amor de Cristo, a paz de Cristo, a bondade de Cristo, a justiça de Cristo, reine todos os dias mais e mais dentro de você. E ao mesmo tempo que quando você está orando em outras línguas, você também está tirando, removendo o homem velho e jogando para fora. Amém? Então nós não podemos perder tempo. Nós temos uma jornada para trilhar e para andar. E nós podemos trilhar essa jornada de transformação e de mudança. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Timóteo, 2 Timóteo. Vocês lembram que nós compartilhamos semana passada sobre o caminho de servir a Deus, que não é um caminho que as pessoas muitos querem trilhar, mas é um caminho onde você precisa entregar sua vida, onde você precisa abrir mão dos seus desejos, abrir mão das vontades da sua carne. E nós compartilhamos aqui semana passada e falamos sobre a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era aquele apóstolo que ele era perseguido por causa das coisas de Cristo. Ele era rejeitado, ele era caluniado, mentiam ao respeito dele, maltratavam ele. E assim também ocorreu com Cristo. E aqui olha para você ver o que diz aqui em Timóteo, 2 Timóteo 3. Versículo 10. Fala assim, Paulo falando para Timóteo: tu, porém, tens seguido atentamente a minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor e perseverança. Amém? Irmãos, tem mais de 20 anos
que nós conhecemos o pastor David Robson. E ele já partiu para a eternidade, mas tem mais de 20 anos que nós seguimos os ensinos do pastor David e agora acompanhamos os ensinos daquelas pessoas que foram discipuladas pelo pastor David, como o pastor Gelry, o pastor Ala. E eles deixaram um legado aqui para nós. Um legado onde nós pudemos acompanhar e continuar trilhando esse caminho. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, ele está falando para Timóteo: Timóteo, observe a minha vida, veja os meus sofrimentos, as perseguições que eu enfrentei, a paciência que eu tive que ter, os encorajamentos que eu tive que ter em momentos difíceis. E aqui continua dizendo assim, observando minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei. Contudo, de todas o Senhor me livrou. Hoje lá em casa nós estávamos lembrando da vida do pastor David. Quantas coisas o inferno quis lançar contra a vida do pastor David para tirar ele do caminho. Quantas coisas o diabo quis usar para que o pastor David colocasse a culpa em Deus. Olha, se eu estou servindo a Deus, então por que isso está acontecendo comigo? E ele pudesse parar, ele pudesse recuar. Você sabia que o diabo ele tem uma estratégia para querer fazer com que cada um de nós venhamos parar? E a estratégia que ele mais usa são as tribulações. A estratégia que ele mais usa é fazer com que você culpe Deus, porque se eu estou buscando a Deus, isso não era para estar acontecendo comigo. Eu lembro quando Esther nasceu, nós tivemos notícia de que Esther nasceu com um problema e ela ia ter um problema na vida dela que era praticamente os médicos achavam que ela ia ficar paralisada, paralítica, uma coisa assim. E naquele momento algumas pessoas falavam comigo: mas você não busca Deus? Por que então isso está acontecendo com você? E é sempre assim, o diabo vai querer que nós venhamos culpar Deus em momentos difíceis. Mas nós sabemos o porquê que ele quer fazer isso. Ele quer que eu e você venhamos parar de buscar a Deus. E olha o que continua dizendo aqui. Observando minhas perseguições, aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, contudo de todas o Senhor me livrou. Amém? De todas o Senhor tem nos livrado, não importa os ataques. Os ataques que eu enfrento, que você enfrenta, isso não quer dizer que você enfrenta ataques porque você não está servindo a Deus. Esses ataques que nós enfrentamos não é porque nós não estamos servindo a Deus, muito pelo contrário, é porque muitas vezes nós estamos indo no caminho certo. O diabo não quer que essa palavra chegue aqui. Ele não quer que a luz do Evangelho entre em um lugar onde existe a escuridão. E se tiver uma pessoa que queira praticar esses princípios, essa pessoa pode mudar a vida de muitas pessoas. Nesse caso aqui, a vida do apóstolo Paulo mudou a vida de Timóteo. E ele está lembrando Timóteo, Timóteo lembra disso, lembra daquilo, quantas perseguições eu suportei. Continua firme, Timóteo. Já imaginou dentro de uma cidade um homem só? Eu não sei quantas pessoas tinha, mas aqui nessa carta, Paulo estava escrevendo para um homem chamado Timóteo, que provavelmente era uma coluna naquela cidade, uma coluna de não desistir, uma coluna de não parar, uma coluna de continuar, pregando a mensagem onde iria trazer a atenção do inferno, do diabo contra ele.
Você sabe o que o diabo quer usar? Ele quer usar as perseguições para fazer amedrontar as outras pessoas de não querer entrar nesse caminho. Ele quer fazer isso. Mas olha o que Paulo diz aqui: de todas elas o Senhor me libertou. Não importa as aflições ou as perseguições que você esteja enfrentando agora, Deus pode e quer te libertar de todas elas. E aqui ele continua dizendo assim, de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidas. Uma vez um homem, ele falou para o pastor David assim: pastor David, por que depois que eu comecei a fazer o que o senhor me ensinou, o diabo começou a me atacar? Porque depois que eu comecei a buscar mais a Deus, orar, jejuar, parece que o diabo começou a querer vir contra mim. E o pastor David falou para esse homem: não é o diabo que veio contra você, é você que foi contra ele. Você está entrando em território que era dele, e é por isso que agora tem essa resistência, e agora nós vamos ficar com medo. É isso que ele quer que eu e você fiquemos com medo de não avançar. Se qualquer situação que ocorrer na sua vida vai te trazer medo para que você não avance, ele vai trazer essas situações para você não avançar. Diga assim: eu não tenho medo. O Senhor não me deu espírito de medo, nem de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu louvo a Deus pelos meus pastores. Eu sou grato a Deus por ter encontrado pastores que são homens que perseveraram e não abriram mão da verdade, e não negociaram a verdade por nada. Eu louvo a Deus pela vida do pastor David, quantas coisas ele suportou para continuar pregando essa mensagem. E ficou pregando essa mensagem. O pastor Ala, o pastor Gelry, nós estamos vendo também a vida do Bronco, e às vezes nós não sabemos, né? Mas esses homens enfrentam muitas coisas difíceis, e eles estão lá firmes, buscando a Deus. Amém? Todavia, os perversos impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino. Eu sei que, paralelo a esse ensino que nós pregamos aqui, existem vários outros ensinos. Existem alguns ensinos que você tem a salvação, você vai para o céu, e que você não precisa avançar mais. Você pode viver sua vida, você pode viver a sua vida comum, como talvez muitas pessoas aí fora estão vivendo a vida comum. Mas não é essa vida que Deus está querendo nos chamar, a vida que Deus está querendo nos proporcionar, e a vida da qual o apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo, é uma vida onde nós podemos avançar muito mais. Você tem um mestre para te ensinar, que é o Espírito Santo, e ele não vai abrir mão de você enquanto você estiver lá e pedir para ele: me ajuda, Espírito Santo, eu não sei mudar essa situação, mas o Senhor sabe. Não adianta eu falar que eu não quero isso, ou que eu não gosto disso, ou que eu não quero permanecer assim, se eu não estiver praticando a oração para que essa transformação ocorra dentro de mim. E aqui ele fala: tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido.
Porque desde a infância sabe as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Eu sei que muitas igrejas, eu falei isso aqui para vocês, e eu louvo a Deus por cada igreja que prega Jesus Cristo como Salvador. Mas muitas igrejas, elas param só em Cristo como Salvador da vida delas. Elas não ensinam as pessoas a mudar, a transformar a vida delas, a trilhar por esse caminho onde você vai ter que abandonar e deixar os seus desejos, a sua vontade, as suas ambições, porque você vai desejar andar com Cristo de uma maneira maior. E olha o que continua dizendo aqui: porque desde a infância sabe as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Eu tenho aprendido, eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes acontece isso comigo. Eu achar que eu já sei, eu já aprendi, eu cheguei, eu conquistei, eu não preciso mais. O que eu sei é suficiente. E lá na frente eu começo a perceber que eu não sei tanto quanto eu achava que eu sabia. O que Deus quer de mim e de você é humildade, para que nós possamos continuar trilhando esse caminho. Porque são naqueles momentos que nós achamos que nós não precisamos mais, que nós já aprendemos tudo que nós deveríamos aprender, é que mais nós estamos vulneráveis. Deus quer fazer de mim e de você, homem ou mulher, fortes. É por isso que quando você está orando em outras línguas, Ele está fortalecendo o seu homem interior, o seu verdadeiro homem. E Ele está fazendo com que haja uma mortificação dos feitos do seu corpo. Ciúmes, falta de perdão, contendas, ira, medos, inseguranças. Essas coisas estão sendo cortadas pela raiz quando você passa tempo com Deus. Quando você passa tempo lá no seu quarto de oração, você está deixando com que o Espírito Santo lide com aquela raiz daqueles problemas. Na maioria das igrejas, quando eu me converti, as pregações eram assim: olha, você não pode fazer isso, você não pode gritar com sua esposa, você não pode ser ciumento. Mas como eu faço para mim não ser isso? Só saber que você não pode ter aquelas coisas não é o suficiente para que você não tenha. É preciso ensinar um caminho para as pessoas. Nessa primeira ministração do pastor Alan, ele falou uma coisa que marcou muito. Ele falou assim que ele tem muita dó e piedade dos novos convertidos, quando eles nascem de novo, aceitam Jesus, e eles já entram numa igreja onde eles já começam a dar um trabalho para aquela pessoa, uma coisa para que ele possa fazer ou para que ela possa fazer. E aquela pessoa então começa a desenvolver uma atividade dentro do lugar onde ela recebeu Jesus. E muitas dessas pessoas depois, muitas delas, pode depois sair e até mesmo perder a salvação, porque elas não são ensinadas a passar tempo para que elas continuem nesse processo de transformação, para que elas sejam edificadas, para que elas orem em outras línguas, para que elas sejam fortalecidas. Muitas não são.
E o que elas aprendem é fazer coisas. Fazer coisas. Vamos continuar aqui? Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Deus quer que eu e você alcancemos a estatura de Cristo, uma estatura de maturidade. Não é apenas ter os dons. Às vezes nós encontramos pessoas que elas acham que só pelo fato delas terem os dons, elas não precisam mudar. Eu tenho os dons. Nessa conferência, quem ouviu ela, deu para aprender muita coisa. Você pode ter os dons e pode ser ainda um bebezinho com fraldas, que ainda não aprendeu a caminhar, que ainda não aprendeu ser um homem ou uma mulher amadurecida. Mas pelo fato de você operar nos dons e ter os dons, você pode achar que você não precisa mudar, não precisa ser transformado, não precisa trilhar para um caminho aonde você vai alcançar a estatura de Cristo. Eu estava falando lá em casa hoje, é por isso que fala dons. Os dons é algo que você recebeu. Você não fez nada para receber os dons. O que eu recebo? O que eu faço para que eu receba os dons de Deus? A palavra de Deus diz que os dons de Deus em nós são irrevogáveis. Você pode ser um bebezinho espiritual e pode operar nos dons, mas o que Deus quer é que você alcance a maturidade. Eu e você alcancemos a maturidade. Eu conheço muitas pessoas que elas têm dons, mas elas são más. Elas fazem coisas ruins, porque elas não deixaram com que o Espírito Santo mudasse, transformasse a vida delas. E Deus quer fazer isso comigo e com você. Amém? Operar nos dons, porém, em maturidade. Agora eu queria que vocês abrissem em Mateus. Capítulo 7. Versículo 13. Jesus que está falando, não fica chateado comigo não, viu? É Jesus que está falando. Se você não gosta dessa porta, durante muitos anos, eu não gostava dessa porta. Eu lembro que quando eu me converti, eu visitei muitos lugares, mas o lugar que eu fiquei foi o lugar que eu mais me senti bem. E às vezes é assim que acontece conosco. Nós queremos escolher uma porta aonde nós não precisamos dar muito da nossa vida. Uma porta aonde nós não precisamos abrir mão das coisas da nossa vida.
Nós queremos trilhar por um caminho que não vai exigir muito de mim, nem talvez exigir muito de você. E tudo bem se você querer escolher um caminho assim. Se você já tem a Jesus como seu Salvador, nós conhecemos muitas pessoas que elas não falam da oração em línguas, elas nem creem na oração em línguas. E elas são salvas. E todo domingo tem uma mensagem de salvação lá. E todo domingo, mesmo aqueles crentes de 20 anos, eles escutam a mesma mensagem: você precisa entregar sua vida para Jesus. E eu louvo a Deus por cada uma dessas portas que estão abertas, pregando Jesus Cristo como crucificado e como Salvador. Mas muitos, eles não sabem e não creem no coração deles que Jesus batiza com o Espírito Santo, que você pode orar em outras línguas, porque quando você está orando em outras línguas, você está sendo edificado. Muitos também não acreditam que Jesus, através do poder de Deus, você pode orar pelos enfermos, eles serem curados. Muitos também não acreditam que quando você vê uma pessoa endemoniada, você pode orar para expulsar aqueles demônios, e aqueles demônios vão ter que sim se submeter à palavra de Deus. Muitas pessoas não acreditam nisso. E eles param lá, só como Jesus como Salvador. Mas Jesus é muito mais para mim e para você. E olha o que diz aqui, versículo 13: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Amém? Agora eu queria que vocês lessem aqui no versículo 24. Assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e colocamos ela em prática, nós estamos construindo a minha vida, construindo a sua vida. Cada um de nós somos responsáveis por construir, por edificar a nossa própria vida. A minha responsabilidade é instruir você, que você tem uma responsabilidade de construir a sua vida, de construir esse edifício, essa construção que é a sua vida. A sua vida é uma construção. A minha vida é uma construção. E como eu edifico, eu construo esse edifício para que ele seja forte, ouvindo a palavra de Deus e praticando. O que muitas pessoas não gostam dessa mensagem do pastor David Robson, que ele prega, e que ele deixou um legado para nós, e que hoje o pastor Gelry, o pastor Ala, e tantos outros pastores que estão juntos, é que essa mensagem te leva para um lugar onde você tem a responsabilidade com a sua própria vida. Essa mensagem você não pode deixar uma herança de fé para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus amigos. Você pode sim deixar um exemplo de vida, como Paulo escreveu aqui para Timóteo: Timóteo, você viu o meu exemplo, você assistiu às aflições que eu suportei. Fique firme, Timóteo, não arreda pé dessa doutrina, não abra mão desses ensinos. Então a minha vida é o edifício que eu estou construindo. E aqui fala assim, assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio. Diga assim: eu sou considerado, comparado a um homem sábio
que construiu a sua casa sobre a rocha. Amém? E aí a gente pensa assim, poxa vida, se eu for um cara sábio, tá vendo? Eu não vou passar por situações difíceis. Mas olha o que diz aqui: e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram bem devagarinho naquela casa. É assim que está falando? Bateu com violência. Com violência. Existem situações da minha vida que fez com que eu fosse testado. E minha fé, desde quando eu comecei a praticar oração em línguas, em muitos momentos, vários, eu fui testado para ver onde é que eu estava. Algumas vezes, não vou mentir para vocês, aquilo que eu achava que eu tinha, eu tive que ter humildade de recolher o que sobrou, os caquinhos, para ser reconstruído. Aquela força que eu às vezes achava que eu tinha, aquela fé que eu achava que eu tinha, quando eu deparei com situações difíceis, eu vi que eu precisava continuar trilhando esse caminho da edificação. Não abra mão da sua edificação. Você é responsável por ela. E eu sei que você, nesse caminho, você vai encontrar muitos outros ensinos que vai concorrer com essa mensagem. Muitos outros ensinos que vai te levar para um caminho mais fácil, aonde você não vai precisar entregar sua vida, aonde você vai poder viver a sua vida de uma maneira mais fácil, aonde você, mesmo sendo salvo, você não vai precisar, talvez, entregar a sua vida. Mas eu sou mais trilhar esse caminho que Jesus disse aqui. Amém? E trazer, através da minha vida, a imagem de Cristo para essa terra. Você tem uma semente, você recebeu uma semente de Cristo. Uma semente que não é corruptível. E se nós abrirmos e partirmos essa semente, como diz o pastor, eu acho que foi o pastor Gelry, nós vamos encontrar um Jesus bem pequenininho lá dentro dessa semente, dentro de cada um de nós. Mas se você regar essa semente, ela vai controlar e vai dominar a sua vida de tal maneira que as pessoas vão olhar para você e vai ver Cristo. E é isso aí que tem um custo. Você pode orar pelos doentes, eles podem ser curados, porque você recebeu um dom talvez de cura. Mas você ser igual a Cristo, isso vai te requerer parte da sua vida. Vai requerer coisas que você vai ter que abrir mão. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência, não é devagarinho, é com violência, contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência, está vendo aí? Do mesmo jeito, com violência. Você saber que você precisa orar não é o suficiente até que você ore. Você saber que você precisa ler a palavra não é suficiente se você não ler a palavra. Se você sabe que você precisa adorar, mas você abre mão, você não adora a Deus.
é apenas um conhecimento, um entendimento vazio que você tem. Eu não sei quanto tempo mais falta para que Jesus volte. Eu sei que está muito próximo. Eu não tenho mais tempo para perder com outros ensinos que vai concorrer com esse ensino que Paulo estabeleceu aqui para Timóteo. Eu não posso perder mais tempo com outros ensinos que concorrem com esse ensino que o pastor David Robson estabeleceu para nós. Esse ensino da transformação e das mudanças que cada um de nós precisamos. Você pode sim continuar operando os dons. Talvez o seu dom é de ganhar dinheiro. E Deus não vai te tirar esse dom. Você tem habilidades maravilhosas para ganhar dinheiro. E é salvo, você vai para o céu. Mas você não deixa Deus mudar o seu caráter. Deus mudar as coisas que estão lá dentro de você errada. Arrancar, remover ciúmes, avareza, tantas outras coisas que estão concorrendo com a palavra de Deus. Mas operando os dons. E os dons podem fazer com que você ache que você é um homem maduro, porque você tem os dons. Saber que nós precisamos fazer não é o suficiente até que nós venhamos fazer. Receita de bolo não é bolo. Receita de bolo é receita. Você pode colocá-la no bolso, que na hora que você tiver fome, você não vai poder pegar aquele papel e colocar na boca. Não vai te servir de nada. Cada um de nós precisamos ter a responsabilidade de edificar a nós mesmos. A fé, você não deixa ela em testamento, para passar para um, ou passar para outro, ou passar para os seus amigos, ou para quem você ama. A fé é um caminho que cada um que queira ter, vai ter que trilhar e escolher, batalhar pela fé. Amém? E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Um dia Deus falou assim para mim: Júnior, eu quero que você entenda que você tem uma vida só. E essa vida que você tem, é a vida que eu quero que você viva ela. Seja no trabalho, seja dentro de casa, seja na rua. E isso demorou para mim, porque essa voz de Deus me acompanhava por todos os lugares que eu ia. E eu chegava no meu trabalho, mesmo que talvez eu não conseguia ser perfeito, mas eu procurava o máximo. Viver Cristo lá no meu trabalho. Viver Cristo para com o meu patrão. Você sabia que eu tinha muitas boas ideias? E às vezes Arquimedes me chamava lá e falava: Júnior, eu quero que você faça assim. E eu pensava comigo mesmo: mas de jeito vai dar tudo errado. Olha o que ele está mandando eu fazer. A minha vontade era falar para ele: não de jeito eu não vou fazer. E Deus me ensinou a obediência servindo lá no meu trabalho. E Deus começou a me ensinar que o orgulho que existia em mim é que impedia de eu querer obedecer. Às vezes nós queremos viver a nossa vida com Deus do nosso jeito, fazer o que a gente quer fazer, não o que a gente é mandado fazer. A maior dificuldade que nós temos não é de fazer o que você quer fazer,
mas é de se submeter como servo, obedecer a Cristo. Amém? E é assim que nós temos que aprender. Andar com Deus aqui. E não fazer o que a gente quer, mas fazer o que Ele quer que eu faça. Seja feita a tua vontade, Pai. Olha, eu não quero fazer dessa maneira. Mas se o caminho que o Senhor está escolhendo para mim é esse, se a estrada que tem para mim é essa, é a melhor estrada que o Senhor tem para mim é essa, eu vou trilhar esse caminho. Vai ser um caminho mais difícil, eu não gosto de estar aqui, eu não queria estar aqui, eu não sinto bem estar aqui. Você já fez isso com Deus? Eu já fiz várias vezes. Eu não gostaria de estar aqui, não queria estar aqui, não queria fazer isso aqui. Mas se é o que o Senhor quer, eis-me aqui. Vamos continuar aqui? Só para finalizar, no versículo 12 do capítulo 7, o último versículo. Interessante que existe uma conexão, né? Às vezes a gente acha que não, mas existe toda uma conexão do que Jesus disse. Ele fala assim, aqui no versículo 12, fala, portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Você quer que as pessoas te amem? Amem elas primeiro. Você quer que as pessoas te retribuam bem? Faça o bem. E se elas não te retribuem o bem? O pastor David disse que um dia ele estava indagando para Deus e falou, Deus, o Senhor disse que para me fazer o bem para aquela pessoa, mas ela só de lá só vem paulada para mim. Eu faço bem para ela, ela só me retribui o mal. Quantos já depararam com essa situação onde você já se sentiu até exausto de fazer o bem? Eu já. Estou cansado de fazer o bem. Para aquela pessoa ali, estou cansado, verdade. Estou cansado de orar por aquela pessoa. E Deus falou assim para ele, David, continue. Porque o bem que ela não está te retribuindo, esse bem ele vem de mim. Amém? Você não está sendo lesado quando você decide andar no amor e no perdão. Ainda que você olhe para trás, eu olhe para aquela pessoa da qual você está tentando se esforçar tanto para agradar ou fazer o bem para ela, mas saiba que a sua retribuição vem do Senhor. Não vamos abrir mão da sã doutrina. Eu não tenho tempo para perder escolhendo outros caminhos, mas eu preciso me entregar mais ao Espírito Santo. Mas a graça de Deus vai me acompanhar e vai te acompanhar, não importa, não tenha medo. Diga assim, eu não tenho medo, eu não vou retroceder. Amém?